tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo aqui para falar desta obra aqui, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Milan Kundera, que é um autor tcheco, este livro foi publicado em 1982 e foi traduzido para mais de 30 línguas, então veja a importância desta obra aqui. Eu já tinha ouvido falar muito deste autor e desta obra, já faz mais ou menos um ano que eu adquiri, mas eu sempre deixava ali na estante protelando a leitura. Este ano eu decidi colocar na minha lista de livros que eu quero ler este ano e eu já quis começar com esta obra aqui. Ela é uma obra de cunho filosófico e a forma como o autor vai trazer a forma de ver a vida, né, e de refletir sobre a condição humana é fantástica. Eu fiquei boquiaberta com a forma como ele vai conduzir essa narrativa. Então ele cria um enredo erótico amoroso aqui com 4 personagens principais, que são esses personagens, Teresa e Thomas, e Franz e a Sabina. Mas tem uma quinta pessoa aí, que é a Marie-Claude, que eu vou falar sobre ela. Bom, aqui ele vai tratar então desse enredo, dessa narrativa, num momento politicamente opressivo, mas todo o tempo aí levando o leitor a refletir sobre a existência humana. Ele já começa a obra falando do mito, né, do Nietzsche, que é o do eterno retorno, e aí você fica até se pensando, seria muito bom se as coisas, né, voltassem a se repetir na nossa vida. E aí você só pensa das coisas boas. Porém, ele já traz um acontecimento que foi a Revolução Francesa, então ele já vem e joga um balde de água fria em você, porque você pensa nas coisas boas, porém ele traz este acontecimento que foi a Revolução Francesa e não tem como esquecer da guilhotina que foi usada para degolar os franceses, cortar a cabeça. E aí ele vai trazer então este acontecimento aqui, é como se ele colocasse aí, né, que a vida ela não é só de prazer, ela também é de dor, e ainda bem que as coisas não retornam, né, não é a lei do eterno retorno, porque senão seria um peso aí insustentável na nossa vida. Então, graças a Deus as coisas, muitos acontecimentos, né, pode ser que alguns retornem, mas a vida ela não é a lei do eterno retorno, porque senão sofreríamos muito. E ele coloca aqui, uma das coisas que eu fiquei me questionando é por que este nome, né, da obra, A Insustentável Leveza do Ser. E aí ele traz que nós, seres humanos, estamos em constante busca, é um objetivo que nos conduz, só que esse objetivo que nós estamos sempre em busca de realizar, esses objetivos que nós temos na nossa vida, é um objetivo desconhecido, você não sabe, né? Você idealiza e vai em busca, e muitas vezes quando você consegue concretizar esses seus objetivos, você se frustra, é como se você caísse na realidade. E ele dá até um exemplo de uma mulher aqui, de uma noiva que sonha em se casar e depois que ela se casa, ela percebe que não é nada daquilo. E você pode empregar isso em vários acontecimentos. Eu me peguei muitas vezes refletindo aí sobre a vida, em vários momentos, né, da minha vida, em vários exemplos, inclusive, por exemplo, a ideia de que toda mulher quer ser mãe, e isso é uma grande mentira, né? Não é toda mulher não quer ser mãe. Por que eu fiquei me questionando a respeito disso? Porque muitas mulheres que sonham, né, e que são mães, muitas mulheres falam que se fosse hoje eu não seria mãe, né? Então isso é uma fala que eu já ouvi muitas vezes de muitas mulheres, e é óbvio que aqui eu não estou querendo dizer que essas mulheres não vão cuidar dos seus filhos, que essas mulheres não sejam boas mães, não é sobre isso que eu estou falando, mas muitas mulheres idealizam essa questão, né, o fato de ser mãe, coloca isso como objetivo principal, e depois que elas se tornam mães, elas percebem que não é toda essa fantasia que é criada a respeito dessa questão de ser mãe, né? Não tirando aí o mérito dessas mulheres que desejam, né, e que são mães. Mas são coisas que você não tem como ler a obra e não refletir a respeito disso.
Tem um outro momento aqui histórico que ele vai trazer dentro deste contexto, que é a Primavera de Praga, que aconteceu em 1968 em que a Tchecoslováquia vivia sob um regime autoritário da União Soviética, e ele vai trazer então aí esses acontecimentos dentro dessa narrativa com esses personagens criados aí por ele. Outro momento aqui é o do Kitsch, né? E o que é o Kitsch, que é um termo alemão? É um sentimento aí vivido por toda a humanidade. É como se a humanidade, ela vivesse o ideal e negasse o real. E aí quem não se encaixa nesse sentimento, muitas vezes é banido socialmente. E aqui ele vai trazer então em vários pontos, né? Tanto no plano religioso, quanto no plano social, quanto no plano político. Então ele vai trazer aí em várias situações aqui, te levando a refletir sobre estes momentos, né, que nós vivemos e que muitas vezes a gente vive esses sentimentos sem se questionar, sem se perguntar se realmente é assim ou assado. Então, fantástico aqui a forma como ele coloca essa questão da existência humana, né, dessa vida que é um enigma. E estes 4 personagens que eu acabei de dizer aqui, Thomas, que era um homem garanhão, era um homem que adorava mulheres, não conseguia viver com uma mulher só, até o momento que ele conhece a Teresa, e ele não conseguia nem dormir na mesma cama com a mulher. E quando ele encontra a Teresa, ele encontra uma mulher totalmente dependente dele, e ele não consegue se desvencilhar desse relacionamento. Ele acaba vivendo esse relacionamento, mesmo ali não estando confortável em muitas situações com a Teresa. E ele vai buscar um amor fora, né? E ele vai buscar este amor com Sabina. Ele conhece a Sabina que era uma mulher independente, dona de si, uma mulher que trabalhava com artes, né? Formada aí pela Belas Artes, e a Sabina totalmente independente. Então veja, o que ele buscava na Teresa, que ele não encontra na Teresa, ele vai buscar na Sabina. E a Sabina vai ter um relacionamento com o Franz. O Franz, que ficou aí totalmente dependente amorosamente de Sabina, mas que era casado com Marie-Claude. E Marie-Claude, que era uma mulher totalmente dependente de Franz. Então veja esse jogo amoroso que ele criou aqui, levando você a refletir sobre essas relações humanas, e muitas vezes as escolhas que nós fazemos na nossa vida, e às vezes por falta de terminar um relacionamento, por falta de muitos questionamentos que muitas vezes nós colocamos na nossa vida, você acaba se sujeitando a viver uma vida que muitas vezes não era aquilo que você queria. E é o que ele coloca aqui em vários momentos: a vida ela é uma só, a vida ela não vai voltar a acontecer, né? A vida ela não tem um retorno. Então ele te coloca a pensar sobre isso. É muito interessante este enredo que ele cria para falar dessa existência humana. Estes personagens que viviam aquele momento de opressão, eles tinham consciência daquele momento de opressão, mas que cada um estava buscando uma forma de amenizar o sofrimento. E é isso que é muito interessante, né? Então, como é que cada um encara situações difíceis. E eu fiquei pensando muito agora, na pandemia, como que cada um está reagindo aí diante da pandemia, né? Para alguns está sendo um momento de muita opressão, para outros já está levando este momento com mais leveza. Então, gente, é uma obra assim fantástica, é uma obra para ser lida 1, 2, 10 vezes. Cada vez que você ler, certamente você terá novos pontos de vista. Então, assim, vale muito a pena. Eu quero reler esta obra aqui e indico para que vocês também, olha, releiam. E aí eu quero pedir para vocês darem um like, compartilhem, acione o sininho para receber novos vídeos. Coloquem aqui os comentários de vocês, do que vocês acharam, né, do que vocês querem perguntar a respeito da obra. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.